Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 30º domingo do tempo comum. Como textos para reflexão, como pela leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 7 a 9. O salmo responsorial é o salmo 125. Como segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 6. O evangelho é o de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Estamos vivendo o mês missionário. E a liturgia da palavra nos convida à missionariedade da saída. O que vem a ser a missionariedade da saída? É aquilo que o Papa Francisco nos ensina, que precisamos sair ao encontro das pessoas para evangelizá-las. Não podemos mais ficar esperando na igreja, nas nossas casas, as pessoas virem para que possamos evangelizá-las. A igreja é uma igreja de saída ao encontro daqueles que precisam ouvir o anúncio da boa nova do Evangelho. Toda a liturgia da palavra falará desta missionariedade. A primeira leitura do profeta Jeremias fala da saída do povo que estava 100 anos escravos na Babilônia. E o povo se põe a caminhar rumo à experiência de libertação. A segunda leitura da carta aos Hebreus fala também da saída. Jesus, ele sai da sua glória para vir como sacerdote direcionar a vida dos homens para experiência de salvação. Jesus escolhe no meio dos homens alguns para se tornarem sacerdote. Jesus faz com que alguns homens saiam do meio do povo e, ao receberem o ministério sacerdotal, é devolvido novamente para o meio do povo, para que ali ele ensine com testemunho de vida que é necessário o povo sair do mundo e caminhar com Cristo na experiência de salvação. No Evangelho nós encontramos Bartimeu, que está à beira do caminho. Ele saiu de Jericó, porque ele não queria viver mais como cego. Ele queria ver a luz, e essa luz que poderia iluminar Bartimeu é a luz de Cristo. Refletindo profundamente nestas saídas, a começar pela primeira leitura do profeta Jeremias, ele anuncia uma caravana que está se direcionando, depois de muito tempo de cativeiro, para a terra de Israel. Quem é que está indo nesta caravana? Ele vai dizer cegos, coxos, mulheres parturiantes que acabaram de dar luz aos seus filhos,
Aí podemos imaginar como que essa caravana, com pessoas com estas realidades, poderia alcançar novamente a liberdade na terra de Israel. Como que o cego poderia enxergar o caminho, como o coxo poderia caminhar, como a parturiente poderia atingir o seu objetivo, que era chegar na terra prometida, não seria possível. O cego, o coxo, a debilidade de uma mulher parturiente. E aí é necessário entendermos, para esta saída, nós precisamos da graça de Deus. É Deus que caminha conosco nesse deserto mundo, para que nós possamos um dia retornarmos à nossa pátria, retornarmos à terra prometida. A segunda leitura, quando fala de Jesus como sumo sacerdote, aquele que veio ao encontro da humanidade, ele veio para assumir as nossas misérias, para caminhar conosco nas nossas debilidades. Só é possível atingir a terra prometida se Cristo caminhar conosco. De que maneira? Porque Jesus faz-se cego com cegos, para ser luz e assim conduzi-los à terra prometida. Mas de que maneira Jesus se faz cego? Ele te faz cego de amor. Independente das nossas fraquezas, independente dos nossos pecados, Jesus, o sacerdote, vem ao nosso encontro, se mostrando cego de amor para com os homens pecadores. Além de cegos, nesta caminhada para a terra prometida, nós caminhamos na pobreza. Aquele povo que viveu na escravidão na Babilônia, saíram da Babilônia sem nenhum bens, sem nenhuma riqueza. Caminhavam em direção novamente à pátria como mendigos. E aí que entra Jesus na nossa mendicância, para que nós possamos nos alimentarmos pelo caminho e atingirmos o nosso objetivo. Jesus se faz mendigo, ele assume a nossa pobreza, ele assume a nossa miséria e vai nos alimentando pelo caminho. Qual é o alimento? É a sua palavra, a Eucaristia, os sacramentos que vão nos dando forças para chegarmos no nosso destino final. E é claro, nesta caminhada, além da nossa cegueira, da nossa pobreza, nós também caminhamos como desabrigados. Nós fomos expulsos do paraíso. Nós saímos do Egito. Nós saímos da Babilônia, que embora escravos, lá tínhamos a nossa morada. Mas Deus, ele não quer que nós permaneçamos na morada miserável do Egito.
Deus não quer que nós permaneçamos na morada miserável da Babilônia. Ele quer que nós retornemos ao paraíso. E por isso, ele deixa a sua habitação, ele deixa o seu reino nos céus e vem fazer-se conosco desabrigado. Ele que tinha a manjedoura como casa, ele que tinha a casa pobre de Nazaré como residência, ele vai para Cafarnaum e ali na Galileia ele firma sua residência. Qual é a sua residência? É a sua relação com o povo. Ele não tinha um lugar fixo, onde havia uma pessoa necessitada, ele ia ao encontro. Por isso, aqueles que se configuram a Cristo no sacerdócio, ele tem que se fazer cego, como Jesus se fez, por amor daqueles que Deus confiou a ele, para que ele possa conduzir a salvação. Tem que se fazer pobre, mendigando o amor, para que esse amor se derrame no coração de todos aqueles que a ele foi confiados e, consequentemente, ele os conduza à experiência de salvação. Como também o sacerdote, ele não tinha morada. Como Jesus deixou a sua morada, o seu reino nos céus, e veio ao encontro da miséria humana, o sacerdote também ministerial é aquele que vai ao encontro da miséria humana, para poder tirá-los dessa situação, como o povo saiu do cativeiro da Babilônia, e como também Bartimeu sai de Jericó. E olhando para a figura de Bartimeu, temos que refletir que o Evangelho diz que Jesus saía com uma multidão de Jericó. Na beira do caminho, ele encontra Bartimeu. Com toda certeza, Bartimeu morava até então em Jericó. Jericó é aquela cidade que é o símbolo do pecado, onde aquele homem foi espancado pelos assaltantes e os deixaram como morto, e o samaritano veio para ajudá-lo. Aquele homem, Bartimeu, não queria mais viver em Jericó. Ele queria mudar de vida. E caminhando sem rumo, na sua cegueira, de repente, Jesus passando, e ele via ali, naquela oportunidade, a sua graça passando para que ele mudasse completamente de vida. E ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Era a chance que Bartimeu tinha. Jesus estava passando por ali para ir para Jerusalém dar a vida. Ele não teria outra oportunidade. Era agora ou nunca que ele sairia da sua cegueira de estar no pecado, na cidade de Jericó, e mudar de vida. Ele gritando, leva algumas pessoas que estão na multidão com Jesus a sentirem incomodados, pedindo que ele parasse de gritar. Talvez isso aconteça conosco, quando queremos mudar de vida, sair da cidade do pecado, do mundo de Jericó e mudar de vida.
Muitos irão querer nos silenciar, nos calar, mas façamos como Bartimeu. Continuemos gritando até que Jesus possa ouvir o nosso desespero, o nosso clamor, porque não queremos mais viver em Jericó no mundo. Não queremos mais viver como cegos. Não queremos mais viver como mendigos. E Jesus ouve o grito daquele homem. Muito mais do que o grito da sua voz, Jesus ouviu o grito do seu coração e chamou. E no momento que Jesus chama, naquele diálogo com Bartimeu, ele cura aquele cego e concede a ele aquilo que o seu coração desejava, porque ele não aguentava mais aquela vida do Jericó, do mundo, e queria fazer uma experiência de sair dali e caminhar para a libertação. Exatamente esse itinerário que temos que fazer para que possamos novamente experimentarmos a alegria do paraíso que foi preparado para que nós pudéssemos voltar para lá e vivermos a felicidade plena na graça e no amor de Cristo pela humanidade, que é o sumo e o eterno sacerdote. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.